Um dia, monstros de outro reino surgiram no mundo através de um portal aberto, e a humanidade enfrentou a ameaça da destruição. Naquele exato momento, representantes do mundo das espadas e da magia passaram pelo portal como se fosse a própria salvação. E graças à energia interna, eles usaram artes marciais. Este era o mundo das artes marciais Murim. E também a terra dos demônios, Dina, cujo próprio nome reflete inferno. As pessoas que outrora governaram a terra foram lançadas ao sofrimento em meio a tanto caos. Some, in the event of such fights, discovered incredible possibilities within themselves. But sometimes the sky above the cities was still peaceful, even though this peace was as fragile. Essas pessoas ficaram conhecidas como jogadores, e as pessoas que foram salvas agradeceram a elas. O herói não entendia por que as pessoas sempre causavam problemas em sua presença. O segundo explicou que o homem aparentemente tinha um círculo mágico de alto nível. De repente, o herói notou alguns Cérbers atacando um carro com pessoas e ativou a janela de status. Era um lobisomem com 3 cabeças que atacava os moradores locais. O herói chamou todos com urgência porque precisava pegar um cachorro de rua. O outro cara só conseguiu gritar que ele era louco, porque a guilda vulcana deveria lidar com monstros de nível médio. O herói sabia disso, mas sentia que eles claramente não estavam à altura da tarefa. Isso era simplesmente chamado de apoio real. O herói atirou uma lança bem no rosto do cachorro. Ao mesmo tempo, todas as suas habilidades foram claramente aprimoradas devido ao golpe. Entretanto, o jovem percebeu que suas forças estavam se esgotando. Ele pediu ao amigo que cortasse a cabeça do cachorro o mais rápido possível e o salvasse. E o amigo sussurrou que nunca o ouviu. O herói pensou que o sujeito sempre o protegia como um verdadeiro amigo, e naquele momento, ele moveu sua espada. Só que seu amigo não estava indo em direção ao cachorro, mas sim em direção ao herói, e estava se aproximando bem em suas costas. No momento seguinte, ele cravou a lâmina diretamente nas costas do herói. Foi uma verdadeira traição. Ele se lembrou da garota que ele mandou correr. Ela também o traiu, sussurrando apenas que sentia muito. Todos em quem ele confiava agora jogavam lama em seu rosto. Quando o menino caiu na lama, um dos policiais pisou nele com a bota e o pressionou ainda mais contra a lama. Este lugar era um cemitério para os corpos dos monstros da Guilda dos Vulcões. E um inferno em vida. O herói chegou aqui há 5 anos. Além disso, sua janela de status ainda nem tinha aberto completamente. De repente, uma mensagem apareceu na sua frente, dizendo que ele havia sido escolhido como a fonte do caos. Ele estava pronto para aceitar essa oferta, porque sua escolha poderia destruir o mundo. O herói sorriu e, sem pensar, concordou com a oferta. De repente, ele se viu em meio ao caos. The young man raised his hands, protecting himself from the blow. Is this what the third level of laying the foundation? Diante de seus olhos estavam as lendas há muito esquecidas de 3 mundos, 3 governantes. O Rei de Prata que conquistou o continente inteiro com um só golpe, Voland Mason. O Senhor do Mundo Einhart, que rasgou os céus com um golpe de sua espada, o Rei da Espada. E a deusa do assassinato, a destruidora da divindade, a senhoria da Dina, a rainha dos demônios. Os 3 lords foram aprisionados no mundo do caos. O velho não entendia por que o jovem estava daquele jeito. Ele se perguntava se ele realmente era a fonte do caos. A deusa sorriu. Ela não entendia o que os outros 2 queriam dele se o jovem foi arrastado para lá tão de repente. Then a cry was heard. A man was wounded. Stefan and Mr. Hilton immediately ran to the call. A deusa sugeriu que dessem uma olhada na criança, enquanto outros sugeriram que ela era apenas uma pessoa rude. Meanwhile, the guards weren't worried about anything. The school was protected from all sides. The strongest were gathered there. It was unlikely that anything would happen. O herói respondeu que se sentia muito mais calmo agora, e que realmente queria destruição. However, before the guards could ask all these questions, the glass shattered into pieces and one of them was killed. Voland explicou que seria privado de seu corpo e consciência, e receberia apenas notícias de que o mundo havia sido destruído. Todos se sentaram em círculo para compartilhar igualmente o que conseguiram naquele dia. O cara não entendeu o que mais deveria fazer. A deusa declarou furiosamente que eles permitiriam que ele se vingasse com as próprias mãos. Ele deveria ter experimentado completamente o que é um assassinato. O sujeito magro perguntou como ele poderia fazer qualquer coisa com aquele corpo patético que havia perdido todas as suas forças e se tornado um escravo. Os 2 homens explicaram que se ele aceitasse o poder deles e fosse capaz de conter o caos dentro de si, When they were away from the rest of the students, the girl showed him a poster. It said that there was a huge reward for the capture of the members of the order. eles iriam ajudá-lo com isso, mas somente se ele assumisse tudo deles. O objetivo dos 3 senhores, que queriam que o herói se tornasse seu discípulo, não era tão importante.
O principal é que ele mesmo foi capaz de se vingar. E o herói presumiu que agora poderia chamá-los de professores. O velho disse que, surpreendentemente, não foi difícil convencê-lo. E isso era estranho. Então, nosso herói se tornou discípulo dos três governantes. Depois disso, ele começou a treinar em um mundo desprovido de tempo e do próprio conceito de morte. E finalmente consegui conter o caos dentro de mim. Assim que o treinamento foi concluído, o herói retornou à realidade. Ele pensou que o tempo parou imediatamente com o início do treinamento. Ele agarrou aquele que estava zombando dele e o pisoteou na lama e o jogou no chão. Infelizmente, a janela de status ainda não foi aberta. Ele pensou que seu corpo permanecia no mesmo estado, completamente sem forças. Se não fossem as palavras dos professores, o herói teria pensado que os últimos 100 anos de treinamento tinham sido apenas um sonho. Walland explicou que quando retornasse ao mundo das pessoas, perderia todos os poderes que recebeu delas. A deusa explicou que isso aconteceria porque o mundo simplesmente não poderia suportar tal poder, e agora havia caos dentro do herói. Voland explicou que quando o menino retornasse, seu corpo teria que se adaptar a isso para resistir às forças. However, this guy must have seen Jormungand's tattoo. It turns out that the only correct solution is to kill the witness. Ele ficou ainda mais furioso e avançou contra o herói com o punho. Mas ele facilmente agarrou seu punho com a palma da mão. De repente, um monge sênior chegou ao campo de treinamento. Mas com um corpo desses, não tinha como o cara perder para ele agora. Certa vez seu professor lhe explicou que até mesmo um aldeão pode derrotar um oponente simples se controlar sua sede de assassinato. Ele disse que, no final, a vontade de matar tem a ver com força interior. This time, he would definitely kill this youngster. And Stefan could only defend himself in the hope of surviving. No momento seguinte, com sede de matar, ele já havia perfurado o comandante de ponta a ponta com as mãos. A moment's hesitation gave Stefan the opportunity to make a dash and deliver a heavy blow. Mas o medo era algo que mexia direto com a minha saúde. O herói decidiu que dali em diante, esse sujeito tremeria de medo ao vê-lo. Mas tivemos que nos apressar antes que o pessoal da guilda vulcana percebesse o que tinha acontecido. O sujeito tirou a corrente da cerca, e um dos policiais perguntou para onde ele estava indo. O herói não respondeu, mas sabia que estava indo para o cemitério de monstros, onde havia cheiros tóxicos vindos dos cadáveres. Ninguém ousava chegar perto deles. In general, first he needs to hide the body, then he can discuss everything with the teacher. Sem medo, o herói correu direto para o buraco. Era o lugar perfeito para aprimorar a técnica do demônio de sangue. O professor Walland certa vez lhe disse que existem várias técnicas secretas, como por exemplo a técnica do vulcão divino. Ele explicou que o princípio era dolorosamente simples. Você tinha que roubar algo que pertencia a outra pessoa e torná-lo seu. A magia negra que absorve vida do sangue para acumular força interior é a técnica do demônio de sangue. Mas para usar essa técnica, era preciso criar Dantian dentro de si. Stefan seems to have amazing abilities. We need to help him get into university, otherwise, the world will lose a strong. Mas se você não fosse do mundo da prata, era simplesmente impossível. O professor disse que, claro, havia outra maneira. Não importa se leva dezenas ou centenas de anos, e não importa quantas vidas leva, você só precisa continuar aprendendo até acertar. Então, seguindo o método que os professores desenvolveram por mais de 3.000 anos, e depois de milhares de mortes, ele finalmente conseguiu criar Dantian. O herói lembrava claramente do processo. O primeiro passo era coletar sangue e energia. O segundo passo era criar Dantian, para usar a técnica do demônio de sangue. E a dor que ele deve ter sentido no processo estava, sem dúvida, muito além deste mundo. A razão pela qual essa área estava proibida não era somente por causa do ar tóxico composto por cadáveres. Husky disse aos jovens estudantes que eles estavam fazendo tudo errado e que não sobraria nada de seus joelhos. Um deles estava prestes a atacar nosso herói por trás. They exploded, enveloping everything around in a smokescreen. Cada um de seus ataques carregava veneno, e era impossível matar um zumbi sem cortar sua cabeça. Se o herói estivesse em seu antigo corpo, ele simplesmente se tornaria mais uma refeição. Mas agora ele podia lidar facilmente com eles. Finalmente, ele pôde se sentir vivo novamente. Era um reino de sangue escarlate, onde era possível absorver o sangue do inimigo e transformá-lo em sua própria energia. Isso tinha sua vantagem, porque os restos de sangue e ferro eram coletados, e uma bola de aço era formada. Foi essa bola que o herói conseguiu soltar do dedo. O herói iria absorver todos os monstros sem deixar vestígios deles. Ele os matou um por um com seus balões de sangue. O herói entendeu que todos eles eram apenas suas presas. Ele realmente sentiu sua força e achou que não era tão ruim assim. Entretanto, o herói não percebeu como um enorme monstro se aproximava dele por trás.
Mas, com o golpe do monstro no chão, o herói apenas pulou e manteve o mesmo rosto imperturbável. Era um troll zumbi, exatamente o nível que o cara esperava. Nesse momento, o diretor pensou que iria morrer e estava tremendo de medo. A look of delight appeared on Gabe's face. Now he was going to deal with the boy. However, the bullet, having collided with the young man's head, ricocheted and hit the wall. O cara exigiu relatar o que aconteceu com aquele cara. Um dos funcionários disse que Meg Cheston decidiu dar uma lição a um escravo que estava relaxando, e o escravo, de repente, o agarrou pelo braço. O menino perguntou se havia algum detalhe interessante, e o servo respondeu que outro escravo estava olhando para seu supervisor de forma estranha. O cara não entendia como ele conseguia assistir aquilo. Era realmente uma sede de assassinato, mas só estava disponível para artistas marciais com energia interna. Ele perguntou ao funcionário onde estava o escravo, e ele apenas presumiu que ele havia cometido suicídio. Ele contou que aquele homem foi até a área de sepultamento dos monstros. Seu corpo já devia estar decomposto devido aos cheiros tóxicos. O cara achou difícil de acreditar e levou a mão à cabeça. Ele acreditava que o escravo havia mentido e relatou seu suicídio simplesmente para evitar ir até lá. Só porque um guarda inútil foi espancado por um escravo, ele não estava nem um pouco interessado em tais ninharias. Ele sentiu como se o rastro do escravo tivesse sido destruído por si só. E o funcionário mentiu sobre suicídio, sem nem mesmo encontrar o corpo. O funcionário tentou dizer que sentia muito e tentou se desculpar com o cavalheiro. Mas o cara não se importou. Ele apenas esmagou e destruiu, e gotas de sangue caíram como chuva do alto. He stood and hit his leg, trying to make it move so that he could disappear as quickly as possible from the sight of a man who had survived such a shot. O rapaz explicou aos seus soldados que esses guardas ainda morreriam por causa do veneno antes de encontrarem o corpo. Quando retornassem, teriam que ir verificar os equipamentos e ir até o enterro. 2 semanas depois, nosso herói havia absorvido quase todos os corpos e mutantes que apareceram. The bullet flew down the corridor, leaving behind a blue tail. Ele sentiu um forte fluxo de veneno vindo dali. O poder do segundo estágio, no próprio sangue, está na concentração de poder. After Gabe, only a gun remained on the floor. Stefan decided that it would be his little trophy. Sua instabilidade ao veneno era várias vezes maior do que no estágio de essência sanguínea. Se ele não tivesse atingido o estágio de seu próprio sangue, não restaria nada de seu corpo. Ele sabia que não conseguiria resistir por muito tempo, mas seria o suficiente por enquanto. Todos os preparativos principais já estavam feitos. Então, era hora de seguir em frente para seu objetivo principal. Era melhor nunca encontrar seres transcendentais com monstros de alto perigo. Entre todas essas criaturas, os mais nobres eram os dragões. Agora só resta um esqueleto dele. He decided to stage a fight between these. It was truly amazing. Everything looked so natural. Muitos jogadores arriscaram suas vidas para desafiá-lo e milagrosamente conseguiram derrotá-lo. O mundo estava em caos, mas o cadáver do dragão atraiu mais atenção. Seu sangue revelou-se o melhor material na alquimia, e seus ossos podiam ser usados para fazer armas únicas. He will prepare a surprise. Purple energy stretched in threads to the man, giving him the opportunity to correct something in this world. Mas ele iria se vingar totalmente da Guilda Vulcana. Depois disso, o herói usou a técnica do demônio de sangue no dragão. Sensing the scent of flesh, the monsters rushed toward. Mas ainda assim, a professora pensou que seria terrivelmente doloroso. O herói estava prestes a perder a consciência. Se não tivesse treinado com os professores, teria morrido há muito tempo. Ele supôs que uma quantidade tão pequena de informação se devia à memória fraca de Nils e imediatamente desviou do golpe de brincadeira. Era incrível. Ele havia suprimido a energia interna com sua própria técnica de sangue. Mas os reservatórios ainda estavam cheios. Se ele parasse agora, morreria devido ao fluxo repentino de energia. Mas se continuasse a absorver, simplesmente explodiria. O herói esperava isso, mas seria esse realmente o estágio final? A deusa disse uma vez que é uma pergunta muito boa sobre o que aconteceria se você não conseguisse absorver todo o poder. Ela explicou que os dragões são altamente reverenciados até mesmo na Guerrena. Como disse o herói, pode ser difícil para uma pessoa comum aceitar tanto poder. A resposta era simples. Você tinha que se tornar um dragão. O herói ficou muito surpreso. Ele não achava que isso fosse possível, e a deusa disse que ele já havia recebido tanto que o dragão seria apenas o próximo passo. A julgar pelo que o herói aprendeu com o professor, ele teve que passar por outra transformação. E nada era impossível. Afinal, ele até engoliu o caos. Woland concordou que se transformar em dragão era um bom método.
Ele explicou que no Reino de Prata existe até um nome especial para aqueles que obtêm o corpo de um dragão. Por fim, o herói adquiriu o corpo de um osso de dragão. Seu antigo amigo não entendia o que estava acontecendo e para onde todos os corpos tinham ido. Nem mesmo o guardião de mais alto nível era capaz disso. Ele se virou para o guarda e ordenou que ele informasse à guilda que todos os corpos estavam desaparecidos. O guarda correu para fora, mas de repente voou de volta. Houve uma explosão, e o sujeito percebeu que se isso acontecesse mais algumas vezes, não sobraria nada do cemitério. Foi o nosso herói que, usando sua técnica, chamou seu antigo amigo e disse que ele era um traidor. Hug ficou muito surpreso. Ele não sabia que seu amigo ainda estava vivo. O herói admitiu que ficou triste por não tê-lo reconhecido, só porque ele parecia um pouco diferente. Hug não queria tolerar tais insultos. Ordenou que os Black Hawks o matassem imediatamente. Todos os Black Hawks imediatamente correram em direção ao nosso herói. Os Black Hawks eram um esquadrão especial, nomeado pelo líder. Seu nível de habilidade geralmente era acima de 90. Eles eram especialistas, prestes a se tornarem os mais fortes. Furtividade era uma técnica usada por falcões negros treinados para matar. É claro que a invisibilidade traz muitos perigos. Um dos falcões se aproximou sorrateiramente das costas do nosso herói, ficando invisível. Isso funcionaria se seu oponente fosse um herói normal, que não conseguisse sentir energia interna. Mas nosso herói usou o terceiro estágio da técnica do demônio do sangue, sangue negro. Ele usava bolas de sangue preto que disparavam várias balas de canhão e atingiam os inimigos. Stefan pulled the girl along with him, determined to protect her and Hug não conseguia entender como seu antigo amigo podia ter tal habilidade. the mouth of a huge dragon almost closed on the head of the girl, lost in her thoughts. Stefan, however, was on guard. His sharp gaze met the dragon's. It was high time to run. O herói presumiu que seu velho amigo estava simplesmente morrendo de curiosidade. O herói presumiu que queria saber de onde ele tirava tanta força, porque ele nunca agia sem antes estudar tudo sobre seu oponente. Hug ficou irritado com isso. Pegou sua espada e disse que não era mais o tanque que conhecia. Finally, they could take a little rest. Embarrassed by Stefan's attention, Leona turned away, trying to hide her blush. They felt safe in the classroom, although there were still weak spots in this room. And now, in the hood, the blue spots of the monster's eyes lit up. O herói disse que Hugh se considera um líder, mas ele não mudou muito. A huge paw smashed through the hard bars of the grate, bursting inside. Ele estava tão bravo que queria tentar silenciar nosso herói a qualquer custo. Mas o herói habilmente desviou de sua espada. A bolt of energy shot off the barrel of the gun and flew straight at the monster. Stefan's face was distorted with fear. He didn't yet know how this weapon worked. O antigo amigo de Hugh disse que isso era definitivamente impossível, já que o herói estava usando todas as suas forças. O sujeito sabia que sua resposta não daria em nada a um traidor tão covarde. Isso enfureceu Hugh ainda mais, e ele avançou com sua espada direto em direção ao nosso herói. Ele até construiu um muro ao redor do herói, mas achou que era inútil. Hugh achou que o cara não tinha nada além daquelas bolas pretas. Se fosse diferente, ele não estaria lutando à distância. They will only have a chance to escape if they deal with most of the monsters. No momento seguinte, Hugh usou a arma noturna diretamente em nosso herói. He tried to console the girl. They would definitely cope. These monsters were not so scary. Mas isso não aconteceu, pois o herói permaneceu são e salvo. Hug não entendeu como isso pôde acontecer, e tentou sacar sua espada. Devon jumped up. How is that possible? Who dealt with them? O caos prosperou com a destruição de outros mundos. Transcendeu o tempo e o espaço, vagando por dimensões em busca de alguém digno de ser sua fonte. Devon vividly imagined how painful his death would be if they returned empty-handed. E o herói treinou por mais de 100 anos para conter o caos dentro de si. Wolland disse que tinha feito tudo o que podia e que se ainda assim não desse certo, não havia mais nada que pudesse fazer. Fora deste lugar, tudo já estava decidido. Um dia Wolland perguntou ao seu aluno qual era seu nome. Ele não conseguia acreditar como seu professor. Honestamente, estava perguntando uma coisa dessas somente depois de 100 anos. O professor admitiu que simplesmente havia se acostumado demais com ele. Ele já havia sido chamado de fantasma sem coração, mas agora até ele havia conseguido se apegar. E o cara disse que seu nome era Pharaoh. A deusa disse uma vez que tudo deu certo para ele. O cara ficou com muito sono depois do que fez. Wolland explicou que a influência do caos era tal que seu corpo resistia ao seu poder. O segundo velho disse que o caos estava corroendo seu espírito e que de agora em diante ele seria constantemente assombrado por pesadelos. O herói pensou que se ele entrasse em um pesadelo, o caos despertaria novamente.
Ele esperava isso e pediu que seus professores se matassem. O herói sabia que precisava aprisionar o caos dentro do corpo e destruí-lo completamente. The desperate boy cowered, preparing to accept his death. Salvation came to him unexpectedly. Stefan and Leona killed the dragon. O herói explicou que havia sido traído e ficou sem nada, e que não podia confiar em ninguém. Mas ele sentiu neles um calor há muito esquecido. O jovem admitiu que a retribuição não significava mais nada para ele. Stefan didn't seem surprised at all, but the others were in shock. Ele pediu que finalmente dissessem seus nomes. Esse foi seu último pedido. Eles se apresentaram a ele como Wallen Mason, Shaws Damian e Bergena. O herói abriu os braços, satisfeito por os professores lhe terem dito seus nomes, e disse que ele, Ferro, morreria ali por seus professores. Mas o velho aproximou-se dele e colocou a mão em seu ombro, dizendo que ele não morreria ali. Eles explicaram que ele era seu filho e discípulo. Como poderiam matá-lo com as próprias mãos? Just as Stefan was thinking about this, something heavy smashed the floor to pieces, throwing. Bergena explicou que eles compartilhariam o fardo do caos dentro dele e o conteriam juntos. Ela explicou que o caos ali era moldado por suas técnicas, então seus poderes eram capazes de resistir a ele. Os laços espaciais são enfraquecidos. Ele retornará para onde pertence. Os próprios professores explicaram que eles seriam selados em algum lugar profundo. Why did his power disappear as soon as he touched the dragon? Iron estava curioso para ver até onde o poder que ele adquiriu com seus erros poderia levá-lo. Ele sentiu a grandeza dela, sendo alguém que quase chegou a um nível alto. The girl resolutely raised her pistol, and one after another the bullets flew towards the dragon. Hugh pode não ter sido do mais alto nível, mas estava claramente acima do nível 150. The girl was dumbfounded. How so? What to do if even this didn't help? Nem mesmo o líder da Guilda Vulcana, ou os especialistas de alto escalão do Esquadrão Prateado, seriam capazes de fazer isso. De repente, ele ouviu uma voz familiar chamando-o. E até mesmo para aqueles que estão no topo do mundo. Era uma vingança planejada há centenas de anos, mas agora que ela realmente acontecera, ele não sentia muita alegria. Hugh pediu misericórdia e disse que eles simplesmente tinham que traí-lo. Ele explicou que, caso contrário, eles simplesmente teriam morrido, e não havia outra maneira de salvá-los. O herói ficou bravo e disse que Hugh se tornou capitão enquanto ele próprio sofria dia após dia. The red dragon plowed the ground, unable to slow down. O herói percebeu que Hugh o havia traído uma vez, e agora estava falando sobre traição novamente. The fabric of the worlds began to tighten. The thin cracks narrowed and healed, giving them a chance at. Assim que Iron lidou com seu camarada e saiu, os escravos e guardas entenderam tudo intuitivamente. O homem que quebrou as correntes e emergiu do abismo matou as flechas negras e Hugh. O sujeito entendeu que os escravos morreriam de qualquer maneira. Então, decidiu ajudá-los e mirou os círculos pretos na direção deles. Os escravos pensaram que ele os mataria, mas o herói removeu as marcas de escravidão deles. Two young teachers approached from behind, extremely displeased with the violation of order, but he really didn't want any trouble. He'll have to deal with it. Quando ele conheceu os professores, ele só queria destruir o mundo. Mas quando viu o sacrifício deles, ele finalmente entendeu o que tinha que fazer. What are they doing? Is this a co-cultivation technique? O homem primeiro olhou para ele com uma mistura de surpresa e gratidão. E então caiu de joelhos. Although individually these teachers were weaker than a member of Jormungand, together they were more than capable of resisting him. Durante esse interrogatório, os escravos não se lembravam de nada, como se alguém tivesse apagado sua memória. Ele notou que até as marcas de escravo haviam desaparecido, e o soldado o informou que apenas vestígios de seu próprio círculo mágico permaneciam. Woody pensou que esse alguém claramente não estava abaixo do nível de um mestre. A second later, the foot of one of them had already passed within a centimeter of Larry's face. Woody sugeriu que poderia ser Gehenna. Neste momento, outro soldado relatou que o cadáver do dragão havia desaparecido. O comandante pensou que somente a Dina poderia usar um cadáver sem limpá-lo. Ele ordenou que o soldado contatasse o Estado, para que eles pudessem investigar todos os vestígios da Dina no ano passado. One of the two teachers ended his life before he could really begin it. The other rushed to him, as if hoping to do something about his comrade's death. Ele também perguntou o que ele havia dito sobre o cadáver do herói e sobre o soldado que lhe disse que havia entrado no abismo há cerca de um mês. O sujeito presumiu que, nesse caso, ele provavelmente já estaria morto. Seu corpo simplesmente não teria sido capaz de suportar o veneno. Woody ordenou ao soldado que encontrasse o resto. Em uma das cafeterias, eles estavam discutindo que o cemitério da Guilda dos Vulcões havia sido atacado.
Havia rumores de que eles eram o povo de Gehenna. Aparentemente, eles precisavam do cadáver de um dragão. Nesse momento, o herói estava na sala de jantar e pensou que todos estavam falando apenas da guilda. Embora, como eles estavam atacando uma das 3 maiores guildas, isso era bastante esperado. Hiram decidiu que todos eles logo encontrariam o fim de qualquer maneira. Primeiro, era necessário encontrar a morada do professor Woland. Esta era a maneira mais eficaz de ficar mais forte. Contact with those who were not at the tower was lost. The teachers did not yet know that some of them had died. So, retribution overtook Larry. An iron hand closed on his throat, transparently hinting that the commander was dissatisfied. O gerente abordou o barman e disse que ele mesmo resolveria o problema. O velho não entendia o que eram esses princípios antigos, como se o sujeito tivesse acabado de sair de um portal depois de 5 anos. Iron disse que foi mais como se ele tivesse saído 100 anos depois, e o gerente pensou que ele era algum tipo de demônio. Foi Chelsea Simon, chefe da filial de Seul do Mercado Negro, quem perguntou ao herói o que ele gostaria. Even if it cost his life, Larry must plant the bomb. Few could end his life in a less pleasant way than the captain. O sujeito explicou que qualquer um servia, desde que fosse acima do nível D. O administrador disse que tinha algo adequado e entregou os papéis ao herói. Lá era necessário atrair os recém-chegados, trancá-los no portal e depois exigir um resgate dos pais deles. As vítimas eram filhos de famílias ricas, geralmente eram muitas, e a taxa era alta. O herói dobrou as folhas de papel, sorriu e disse que era um trabalho nojento. O administrador pegou a pistola que guardava embaixo do balcão e perguntou novamente se o herói conseguiria um emprego ou não. De repente, uma dor percorreu minha têmpora e a chama se apagou. Parecia que eu tinha exagerado. Simon perguntou se Iron havia pensado naqueles que ficariam sem trabalho aqui. The man said he smelled like Webster. Is he a bloodhound that can use smell to guide him? O administrador pensou que agora poderia confiar a tarefa ao sujeito, já que havia notado suas auras. O homem entregou o telefone ao herói e explicou que entraria em contato com ele em breve, e também lhe ofereceu algo para beber. Stefan saw and heard nothing. He was surrounded by tiny particles of power, weaving an insulating golden blanket. O homem, observando a partida de ferro, pensou que ele estava cheio de ilusões, o que significava que, nesse ritmo, não lhe restava muito tempo. Nesse momento, uma multidão de pessoas já havia se reunido em frente ao portal de classificação D, cumprimentando umas às outras. Um dos rapazes explicou que muitos novatos se juntariam a eles hoje. Hal, enquanto isso, estava preocupado, pois esta era a sua primeira viagem. Tudo o que Ray conseguia pensar naquele momento era que todo o grupo de Hector tinha que morrer. Além dos caras normais, também havia andarilhos no time. O rapaz disse aos novatos para não se preocuparem, pois os andarilhos eram artistas marciais, que ele também conhecia há mais de 3 anos. O herói, nessa época, pensou que era normal se preocupar, pois os andarilhos eram conhecidos por não serem piores que os demônios da Gehenna. Mas entre todos os presentes, Iron notou uma garota que não tinha a menor sombra de surpresa no rosto. Parece que ele finalmente encontrou o que procurava há muito tempo. Algum tempo depois, Hal já estava agradecendo ao amigo pelo fato de ter ganhado muitos pontos graças a ele. O homem ajudou o menino a se levantar e pediu que ele escutasse. O cara sorriu e disse que tinha pensado em tudo e que eles não deveriam se preocupar. Quando os meninos se dispersaram para suas barracas, o líder da gangue fez uma cara feia e disse para eles continuarem acreditando que tudo ficaria bem. Nesse momento, uma garota se aproximou do herói solitário, que permaneceu calmo durante o encontro. Ela sentou-se com ele e perguntou qual era o seu nível de mestre em artes marciais. O herói explicou que era rude perguntar sobre o nível daquele jeito. Ela perguntou ao rapaz qual era o nome dele e, depois de descobrir, recuou envergonhada. A garota achou que o nome dele soava bastante familiar. The teacher looked quite harmless. Besides, she immediately decided that Larry was a student who for some reason had not gotten into the shelter. He quickly got his bearings and pretended to feel ill. A kind woman rushed to the young man to help. Ele não parecia uma má pessoa para ela, mas por algum motivo, ela ainda tinha uma sensação estranha. No dia seguinte, um dos rapazes me informou que o portal seria fechado em breve. O cara disse a Hal que o portal se fecharia muito em breve e que se ele não saísse agora, na próxima vez ele só conseguiria fazer isso depois de matar o chefe. How unpleasant it was. The teachers were so pathetic. Ele explicou que também era um jogador normal e que se fugisse toda vez, com medo de se machucar, nunca ficaria mais forte. No final, foi decidido ir até o chefe. Mas Hal foi encarregado de matar os monstros menores primeiro. O cara esperava por isso, então ele imediatamente correu para a batalha com seus companheiros.
O portal se fechou naquele momento, e um dos ogros ficou perto de Hal e disse que eles eram muito mais fortes do que ele esperava. Larry, of course, reached for his. Deixe que Gumpry cuide dos corpos debaixo da ponte, e só então ele realmente começará a procurar seu irmão perdido. Hal não achou que precisaria usar o pergaminho secreto, mas não tinha outra opção. Ele rasgou o pergaminho usando um ataque de fogo. Naquele momento, Hardy correu até Hal e perguntou se ele estava bem. Hal explicou, chateado, que seu pai havia lhe dito para usar o pergaminho apenas em casos extremos, porque era muito caro. Well, finally, at least one strong opponent. He was even glad. Mas o jovem respondeu que não. E então Hardy pegou o pergaminho e ordenou que ele amarrasse o pobre rapaz. Hal se viu amarrado no chão, incapaz de se mover. Além dele, outros novatos na equipe também foram amarrados. Hardy foi até o pobre rapaz e disse que não conseguia acreditar como ele tinha caído naquela armadilha tão facilmente. Hal queria dizer para ele parar de brincar daquele jeito, mas levou um tapa na cara. Hardy disse que aquilo não era mais uma brincadeira e que primeiro ele iria cortar sua orelha. Mas naquele momento, uma garota com sua própria espada atacou Hardy. Eles cruzaram as lâminas e o cara não conseguia entender como ela quebrou os grilhões mágicos. Ela também usou a aura da espada e continuou atacando. Ele percebeu que a pessoa à sua frente era um mestre em artes marciais, e por isso a magia não funcionou. Ray agradeceu a velha e se virou para sair. Por fim, ele novamente aconselhou a mulher a deixar o. Ele disse que ela tinha um espírito incrível, mas será que ela conseguiria lidar com todos eles? A garota achava que uma excelente artista marcial e uma rank 3C, essa proporção era mais ou menos. O homem gritou que se ela não fosse atacar, o primeiro movimento seria dele, e ele correu em direção à garota. Ela resistiu aos ataques dele, e ele, por sua vez, não entendia o que ela estava fazendo, como se ela fosse se defender para sempre. Ela explicou que ele não deveria subestimá-la, e começou a atacá-la. However, instead of treasures, at the end of the path he was met with gray boxes of explosives. O homem correu em sua direção e conseguiu agarrar a porta do carro, não deixando que ela fechasse. Nesse ponto, Hardy se virou para o nosso herói. Ele não entendia por que ele estava ali parado e não capturava monstros o tempo todo. Ele deu apenas um passo em direção à garota e continuou de pé. A menina entendeu que desde ontem ela estava com medo até de olhá-lo nos olhos. Um dia o professor Wallen disse que era um mestre do culto divino demoníaco. O herói perguntou se o culto demoníaco não era o principal inimigo jurado de todas as guildas, conhecido por trazer destruição ao mundo. Voland explicou que, após sua partida, a aliança militar começou a espalhar propaganda que lhes convinha. Eles eram apenas criaturas patéticas. E o professor pediu ao aluno que, quando ele retornasse, lidasse com eles. O herói entendeu que a garota poderia enganar outras pessoas, mas não a ele. He didn't miss the clumsy attempt to hide. Sneakers were sticking out of the bush. Um dia, o herói contou a outro escravo que os seguidores restantes do culto demoníaco podiam ser encontrados no mercado negro. Eles disseram que salvavam pessoas sequestradas e as atraíam para o seu lado. O herói não pensou que os encontraria tão facilmente. Mas esses enganadores estavam por perto. Hardy ainda estava tentando fazer com que nosso herói se movesse e não entendia, assim como o andarilho, por que ele estava parado. O viajante supôs que, como ele não estava se movendo, poderia matá-lo e avançou contra ele com uma espada. Mas num instante a espada quebrou e o herói acendeu suas esferas negras. O menino não entendia como uma espada cheia de energia podia quebrar tão facilmente. Ele entendeu que o herói era muito mais forte que ele. Talvez tivesse um nível transcendental. Um dos homens gritou, para que todos corressem ao mesmo tempo para matá-lo. Iron, por sua vez, presumiu que, como o portal estava fechado, suas mortes não significavam mais nada. O andarilho tentou detê-lo, mas era tarde demais. O sujeito lançou suas esferas e perfurou os inimigos. Depois de matar os outros, o garoto olhou para Hardy. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma garota voou até Hardy por trás. Esse era claramente o desejo do mágico, que exigia resultados impacientemente. O herói sugeriu que agora era a sua vez. E a garota respondeu que não era tão estúpida a ponto de atacar, sabendo de antemão que morreria. Ela explicou que o herói se livrou dele sozinho, então era melhor nem fingir que eles estavam do mesmo lado. Ela presumiu que ele devia ter um objetivo, e qualquer que fosse, ela iria ajudá-lo, em troca de que ele a poupasse. What a jerk! This child of yesterday doesn't think he can deal with camp with a stone, does he? Naquele exato momento, um monstro enorme entrou no campo. Era o chefe, e o herói ordenou que seu novo companheiro lidasse com ele. Algum tempo depois, Hal e seus companheiros já haviam emergido do portal. A menina pensou que o tinha deixado ir muito facilmente. Throw! Camp's heavy body punched a hole in the ground,
causing the energy to fly out. The broad-shouldered silhouette appeared again in the cloud of dust. Of course, the captain had survived this attack. A menina apontou para um dos seus guardas e disse que ele explicaria tudo a eles. O guarda iria acompanhar os meninos para casa e contar a história ao longo do caminho. Quando os rapazes foram embora, o herói se virou para a garota e perguntou se sua seita era celestial ou sangrenta. They could not allow him to be mocked and insolent. After all, which of them was the prisoner? Ele percebeu que a expressão dela mudou. Naquele momento, guardas vieram correndo em sua direção de todos os lados e apontaram suas espadas para ele. In the Kayuan safe zone, some were sleeping, some were enjoying themselves as best they could, and some were receiving medical. Leona did not participate in the excited discussions. All her thoughts revolved around Steph. A menina gritou que estava em uma seita sangrenta. Ela ordenou que seus guardas guardassem suas espadas, pois esta era sua patrona. Ela disse que quem quer que ele fosse, se quisesse, ele os mataria. A menina disse que se o rapaz obteve uma resposta para sua pergunta, ele deveria ter respondido a dela. Ela ainda não entendia qual era o objetivo do nosso herói. Ela prometeu ajudá-lo e agora simplesmente perguntou qual era seu objetivo. No final, eles já estavam viajando juntos no mesmo carro. A menina explicou que precisava respirar, e no momento seguinte, arrancou a máscara do rosto. Ele percebeu que esta máscara era a máscara do infinito. Ele percebeu que a garota era muito bonita e a elogiou. Ela, por sua vez, perguntou se aquele era seu rosto verdadeiro. O herói explicou tristemente que havia mudado um pouco. Então a menina perguntou se aquele era seu nome verdadeiro, e ele confirmou o fato. Ele presumiu que os companheiros dela não sabiam nada sobre ela e que ela, obviamente, havia mentido para eles sobre ter sido levada para casa. Só a máscara do infinito custou uma fortuna. E ele pensou que dinheiro não era problema para ela. Portanto, o herói presumiu que ela estava simplesmente recrutando seguidores para o culto. E a garota admitiu isso. While she was delivering a distracting blow, Teacher Hilton delivered a real blow from behind. A new, this time wider, back crashed into the long-suffering wall. A menina respondeu que estavam arrecadando doações, mas não uma quantia tão absurda quanto a associação exigia. No final, eles precisavam de uma guilda. E quando o culto foi unido, isso andou de mãos dadas com a fundação da guilda, o que acabou se tornando muito lucrativo. O herói pensou que, para jogadores que não conseguem subir de nível sem progredir, as guildas são o caminho a seguir. Agora era a vez dela perguntar que tipo de tecnologia ele usava sem o portal, mas o jovem não queria falar. Ele finalmente deixou claro que ainda não podia usar sua arte marcial. They had no more trump cards. The director suggested surrendering. Then, perhaps, law enforcement agencies would spare the captain's life. Agora era a vez do rapaz. Ele perguntou à garota o que o culto estava fazendo no mercado negro, e ela disse que eles estavam usando o mercado negro para recrutar seguidores para a seita. The tension of the moment was interrupted by Leona's scream. She burst into the stadium and stormed towards Stefan, screaming that she was worried about him. Iron concluiu que seu objetivo era recrutar seguidores nobres, e confirmou esse fato. O herói pensou com um sorriso que eles não eram tão ruins quanto seu professor Wolland havia descrito. As guildas eram apenas vilões típicos. Por fim, ela quis fazer a última pergunta, mas não conseguia nem se mexer, não conseguia nem levantar um dedo. Finalmente o rapaz explicou que eles tinham chegado. A empresa era uma grande corporação, com influência em toda a Ásia, liderada por um diretor de nível S. Charlie Kennedy estava à frente, e o herói não poderia imaginar que o prédio da empresa era a sede de um culto. O herói presumiu que, mesmo que não quisesse ir, a garota não o deixaria ir. Mas o herói percebeu que se ele recusasse, ela não o deixaria em paz. Ele sugeriu que se a menina fosse sequestrada, a perseguição cessaria, e perguntou a ela sobre isso. A menina observou que era melhor não fazer brincadeiras daquele tipo ali. Naquele momento, gritos foram ouvidos, e o homem avançou brutalmente em direção ao nosso herói. Ele não entendia como ousava ameaçar sua dama. A menina tentou impedir o avô, mas já era tarde demais. O herói conteve o punho em fuga. Algum tempo depois, todos estavam sentados à mesa, e Charlie disse que havia cometido um pequeno erro. And there the entire stadium was covered in a black and red cloud of steam. O herói começou a comer e explicou que o veneno não o afetaria de forma alguma. Ele apenas não se alimentava direito há muito tempo. O velho pensou que depois de uma investigação apressada, após os rumores de que ele estava indo para lá, ele descobriu que Iron era o assassino de seus próprios companheiros. Sabia-se que ele havia caído recentemente na escravidão da Guilda Vulcana, e sua aparência era completamente diferente da descrição. E quando ele bloqueou o chute, o avô sentiu a energia interna, não a força do jogador. Ele não entendia quem ele era. Na verdade, sua energia interna não era muito maior que a dele. O velho explicou que tinha vindo porque a senhora disse que lhe devia um favor.
Stefan fainted, almost hitting his head again. Everyone immediately rushed to him. What a miracle he survived that explosion. O herói, limpando a boca com um guardanapo, presumiu que queriam que ele se juntasse às fileiras dos seguidores da seita. O velho não negou isso. Ele disse que, até onde sabia, sabia bastante sobre o culto deles e queria saber de onde ele tirou tal conhecimento. O herói percebeu imediatamente que estavam fazendo perguntas sobre ele. O velho presumiu que não poderia deixar ninguém entrar na sede sem primeiro obter informações suficientes. Ele disse que o herói se juntou ao culto enquanto estava na área de sepultamento da Guilda Vulcana. Ele lembrou que o herói perguntou sobre a seita Sangue Celestial, mas de que lado ele estava? O herói respondeu facilmente que achava que agora estava do lado da seita sangrenta. O velho disse que era um membro oficial do culto, mas o herói gritou que não iria obedecê-los. When it turned out that they were exposed by a simple student, they were all speechless. O velho perguntou com raiva se o herói havia entendido o que ele acabara de dizer. Otto placed his fingers on it, sending streams of healing energy into the body. O velho não ficou feliz com isso, ficou bravo e pensou que o rapaz tinha passado dos limites. When he woke up, he saw a golden flower above the head of a stranger. However, when asked what he saw, the student replied that he saw a lot of wrinkles on the old man's face. O herói pensou que, se pensasse objetivamente, estaria um nível abaixo de Charlie. Ele avançou rapidamente, mas o tempo era muito curto e seu corpo ainda não era capaz de produzir artes marciais. O velho ofereceu-se para lhe dar uma arma, mas o menino disse que não poderia usá-la porque isso causaria um desastre. O velho continuou pressionando, imaginando se o jovem tentaria lutar com ele. O sujeito respondeu honestamente que, se ele usasse artes marciais, ele também teria problemas. Isso deixou o velho ainda mais furioso. Ele pensou que eles estavam zombando dele abertamente. O velho disse que não adiantava mais ficar mexendo a língua e sugeriu que o sujeito atacasse. O herói se perguntou se a seita sangrenta era realmente tão nobre. Charlie disse a ele para lembrar que estava sendo tratado como um convidado, não como um inimigo. A menina se virou para o nosso herói e pediu que ele dissesse que tinha apenas deixado escapar. Naquela época, o velho não entendia por que a garota estava defendendo-o. Iron sabia que era um absurdo, e nem ela mesma provavelmente entendia por que estava fazendo isso. Era demais, mesmo que ele tenha salvado a vida dela, era demais. Matt afirmou que disse a Henry que se ele não fosse, sua família sofreria. Afinal, como ele pensava, a própria Helen é uma sacerdotisa. Uma sacerdotisa que serve ao demônio sangrento que lidera a seita. Nesse momento, o velho voou em direção ao nosso herói com os punhos. E foi nesse momento que ocorreu uma grande explosão. No entanto, isso não teve efeito sobre o herói. O feitiço do velho foi simplesmente roubado, e o controle dos poderes do avô foi assumido. O herói perguntou se eles agora reconheceriam a técnica do demônio de sangue e ordenou que se ajoelhassem. The other students couldn't believe it and could barely hold back tears of envy and admiration. O velho não entendia como o jogador sabia sobre a arte do demônio do sangue. Iron, por sua vez, perguntou se eles estavam prontos para passar o título de demônio de sangue para ele. Mas Charlie disse que o atual demônio do sangue já estava no comando da seita, e isso surpreendeu nosso herói. The young man himself did not expect that this would cause him embarrassment. Charlie explicou que a arte demoníaca com sangue de demônio era mais crível. Ele não sabia como Iron havia dominado tal arte, mas era o símbolo da seita do sangue e a verdadeira marca do demônio do sangue. Era engraçado demais para o nosso herói. Agora ele entendia por que a seita estava naquele estado, porque eles tinham um falso demônio de sangue. Ele perguntou ao velho qual posição ele ocupava na seita. Charlie respondeu que ele era o guarda esquerdo. O herói explicou que o símbolo não era uma arte demoníaca de sangue, mas uma verdadeira arte demoníaca de sangue divino. Nesse momento, o velho pensou que o herói era realmente um demônio sangrento. Ele não sabia como isso era possível, mas a energia da arte divina era uma prova irrefutável. Eles abaixaram a cabeça novamente e explicaram que era uma saudação em homenagem ao demônio do sangue. Director, this must be some kind of additional task. He tried to convince Carrie that his body had not yet recovered, and he was not ready to resume training. Foi-lhe dito que havia atualmente apenas 6 anciãos na seita. O velho também explicou que os anciões atuais não trazem apenas um novo demônio de sangue, e que já faz cerca de 10 anos que o demônio atual chegou. Então o herói perguntou o que aconteceria se ele simplesmente matasse todos os dissidentes. E o velho respondeu que alguns membros da seita eram muito úteis. Ele sugeriu que o herói descobrisse pessoalmente as intenções dos mais velhos. During the summer holidays, Stefan was supposed to go to the underground city for an internship. It was a dangerous place, a gathering place for scum. They were unprincipled and killed anyone who could not defend themselves.
Ele não entendeu o que estava acontecendo, e Halen explicou que tinha vindo cumprimentá-lo pela manhã. If Stefan goes there, he will certainly die. Ele ordenou que ela parasse de fazer isso a partir de amanhã e dormisse mais. Mas ela disse que a sacerdotisa deveria ir para a cama mais tarde e acordar mais cedo que o maldito demônio. O cara admitiu que não dorme nada, e ela não conseguia acreditar que era verdade. Ele ordenou que ela não seguisse mais formalidades estúpidas e não o cumprimentasse mais pela manhã. O herói percebeu que a garota de repente percebeu que o demônio de sangue costumava ser um jogador. However, life was still more expensive. A menina respondeu que, infelizmente, nada havia acontecido ainda. It was a map that allowed one to move freely throughout the entire underground city. Ele também disse que precisa treinar. Certa vez ele perguntou ao seu Woland quando ele lhe ensinaria técnicas de combate. E ele disse que era uma ótima pergunta. As técnicas que ele estava aprendendo foram adaptadas para aproveitar ao máximo o poder de todos os 3 professores. Simplificando, cada técnica é uma engrenagem separada, e juntas, elas se encaixam perfeitamente. Se alguém não seguir uma certa ordem, não será capaz de avançar para o próximo nível. Então, até que a arte divina do demônio de sangue seja concluída, não será possível usar artes marciais ou armas. If he can figure out his powers, he will be almost invincible. O herói não queria imaginar essa dor. Graças ao sangue do demônio negro, ele quase atingiu o limite, mas ainda não estava totalmente desenvolvido. Por enquanto, o sangue do dragão ainda circulava lá dentro. Ele tinha que se livrar do veneno e absorver apenas a força vital. Naquele momento, a garota não entendeu o que ele estava fazendo. O herói não poderia treinar a arte do demônio sangrento em um salão tão vazio. Finalmente o herói saiu, até sua figura mudou. Ele finalmente conseguiu. Ele alcançou o estágio final da arte divina do demônio de sangue, sangue verdadeiro. Algum tempo depois, ele já estava almoçando mal-humorado na sala de jantar. Ele perguntou à menina se ela queria experimentar alguma comida. Ela pensou que apenas uma semana havia se passado e ele havia ficado ainda mais forte. Ela pensou que sem sangue puro e um ritual especial, seria impossível praticar. Como ele chegou a esse nível em um salão vazio? O rapaz perguntou novamente se ela comeria ou não. A menina fez uma reverência e disse que da próxima vez, ela mesma cozinharia mais comida. O herói também disse que não iria avisar aqueles que eram mais fracos que ele, e pediu aos meninos que comessem com ele. A garota percebeu que ele havia notado o Esquadrão das Sombras Negras. Esses eram guardas treinados pessoalmente pelo capataz. Em termos de furtividade, eles eram iguais aos famosos assassinos fantasmas de Murim. Entretanto, o herói acenou para os guardas e disse o que eles estavam esperando e se poderiam entrar rapidamente e almoçar com ele. O valor deste colaborador tem crescido constantemente. Leona pressed herself against Stefan, embarrassing him again. Agora ele precisava purificá-lo, refinando-o até o verdadeiro sangue que circulava dentro dele. Apoiados nos ombros dos que estavam abaixo deles, alguns membros da guilda subiram mais um terço. Enquanto isso, a menina ligou para ele e explicou que a comida estava pronta. Ele foi até o arroz e disse que iria cuidar da comida sozinho. Well, it's time to stretch your legs. A menina caiu de joelhos, pensou que o sabor ficaria melhor assim e admitiu que havia cometido um pecado terrível e que devia isso à sua vida. All the better. 4 guards fell upon them from above. Eles tinham convidados, os guardas se armaram e disseram que o homem não passaria. Não seria Benny Henniston, o terceiro suboficial, o mestre sangue frio. Claro que o reconheceram, mas mesmo assim, disseram que essa era a ordem do guarda esquerdo. Having taken it out, he effectively threw it to one of the guards. He seemed a little puzzled. What was going on? O velho decidiu avisá-los uma última vez, para se afastarem, e então ele faria vista grossa à grosseria deles. Eles se desculparam. Naquele momento, o velho correu até o guarda. Ele disse que era assim que um seguidor da seita sangrenta deveria se comportar. Mas antes que ele pudesse fazer mal aos guardas, uma garota apareceu na frente do velho. Stefan broke out in a cold sweat. What if he had been deceived and this was not a pass? O velho ficou indignado, como se ninguém na área entendesse o que o guarda da esquerda havia planejado. Ele explicou que isso era uma traição, porque ele iria dividir a seita sangrenta. Halen explicou que o demônio do sangue foi escolhido por ela, a sacerdotisa. O velho pediu para explicar como o antigo jogador subitamente dominou a arte do demônio de sangue. Ele disse que sempre aparecem impostores se passando por demônios sangrentos. Mesmo que ele fosse um demônio de sangue, a lei ainda não permitia que 2 demônios de sangue estivessem presentes ao mesmo tempo. Dry tinha de dar ordens, por isso pediu a Van para cuidar de Wayne. A menina exclamou que eles nunca seriam perdoados por isso.
Together, Stefan and Leona looked over the map, determining where the guild was located. Mas naquele momento, Charlie apareceu atrás do velho e o atacou com um soco. Ele ficou indignado com o que o ancião estava fazendo. At the entrance, they again showed the black card to receive assistance and support. O velho explicou que a Guilda Huasan havia começado a agir e eles encontraram o rastro deles. E se falarmos sobre o demônio sangrento agora, só Deus sabe o que acontecerá em seguida. Charlie explicou que a Guilda Huasan não tinha motivos para se opor ao demônio de sangue. O velho explicou que o novo demônio do sangue poderia ser um espião. Charlie ficou indignado. Ele pensou que Benny achava que ele não conseguia discernir a verdadeira arte do demônio do sangue. Benny, por sua vez, explicou que eles também sabiam muito bem que o culto celestial estava estudando a arte do demônio do sangue há anos. Ele explicou que o novo demônio estava tentando dividir a seita sangrenta. Charlie de repente ficou bravo e disse a Benny que ele definitivamente havia cruzado a linha. O velho admitiu que não podia ficar parado enquanto seu camarada voluntariamente se metia em encrenca. Charlie ameaçou cortar os membros do seu camarada e depois implorar perdão ao demônio sanguinário. Naquele momento, nosso herói apareceu atrás de Benny e ordenou que parassem. The man fought with him, not paying attention to the blood flowing from Benny se virou e percebeu que nem havia sentido sua presença. Nesse momento, Charlie gritou para o velho se curvar imediatamente diante do demônio sangrento. Finalmente, o próprio Benny notou a evidência inegável de que Iron era um demônio de sangue. Ele se curvou e cumprimentou o novo demônio de sangue. O herói presumiu que a seita do sangue já estava entrando em colapso, e eles também decidiram cortar os membros um do outro. Leona covered her face with her hands in horror. She too did not expect that danger would overtake her so soon. Benny confirmou as suspeitas do herói. Ele disse que a seita agora serve a um demônio sangrento. O herói ignorou essa informação e perguntou a Benny se ele se encaixava em seus parâmetros. O velho explicou que precisava de provas. O menino estendeu a mão e tirou o sangue da mão dela, perguntando se aquilo era evidência suficiente. E quando as balas perfuraram o corpo do monstro, uma imagem de sangue saiu da sua boca. Ele caiu de joelhos e finalmente cumprimentou o grande demônio do sangue. O velho se apresentou e explicou que teria que cortar a mão direita por ousar duvidar. It was thanks to his instructions that the monster was replaced with a stronger one. O herói explicou que nada precisava ser cortado. Depois de um tempo, todos os três já estavam sentados de joelhos na frente dele, e Iron pediu que eles se sentassem no sofá. Mas Charlie resistiu à proposta e pensou que o menino tinha ficado ainda mais forte durante a semana. Streams of power spread out in waves to the sides, illuminating the Colosseum with blue light. O herói explicou que ainda não havia atingido esse nível, e Charlie sugeriu que o atingiria muito em breve. Dry não conseguiu determinar a condição do vampiro nem compreender o que estava a acontecer. Por isso virou-se para Van. Benny disse que entre os anciãos restantes, não havia ninguém disposto a desertar para o novo demônio. Como o herói se desenvolveu mais rápido do que o esperado, ele teve que derrotar pessoalmente o velho demônio. A menina explicou que, nesse caso, nem mesmo os mais velhos teriam escolha a não ser passar para o lado de Iron. She was embarrassed to admit that the young man was her boyfriend. After all, they were really just classmates. De repente, Charlie se curvou no chão com tanta força que bateu a testa. Ele se desculpou por pensar que o terceiro ancião ficaria do lado deles. Mas o herói não ficou envergonhado com isso. Ele disse que agora era a hora de derrubar o velho demônio sangrento. Se você entrar no portal, poderá acabar em uma terra desconhecida cheia de monstros. Só falta finalizar. Não deverá haver mais problemas com isso. O mundo soube da existência das masmorras pela primeira vez quando monstros começaram a aparecer por rachaduras em todos os lugares. A humanidade foi levada por eles. Embora mais tarde superjogadores começaram a aparecer entre os habitantes da Terra, eles não eram páreo para os habitantes dos mundos capturados, que lutaram contra as criaturas misteriosas. No final, o mundo sobreviveu à invasão. Muron controlou a Ásia e Einhart governou o Ocidente. Essas forças dividiram o mundo em esferas de influência. Murin, que veio principalmente da Coreia do Sul, estava convencido de que a seita sangrenta estava cuidadosamente escondida de olhares curiosos. Leona was happy for his victory and for the fact that he survived. O herói presumiu que este edifício não se encaixava em nada na paisagem atual. In addition to this, the young man also received guild points, the local currency. Ela explicou que se alguém chegasse ali, significava que superaria todas as armadilhas e barreiras mágicas. Halen podia dizer com certeza que Iron era o único que tinha conseguido chegar até ali. O herói contou a ela que ele já havia estado no mundo de Murin antes. Ela ficou surpresa e declarou entusiasmada que ele era um excelente jogador. Iron imaginou que se tivesse vivido como sempre,
Nunca teria chegado ali. But no matter, they had aces up their sleeve. Quando a porta se abriu, a garota convidou o demônio sangrento para entrar e dar uma olhada ao redor. A silent girl, dressed like a real warrior, entered the arena. Ele ouviu dizer que as coisas não estavam indo bem, mas não imaginava que fosse tão ruim. Regressando ao bar após a missão, Renok encontrou Dylan. Halen explicou que poucas pessoas sabem que Murim faz parte do mundo destruído. Este mundo tinha que ser constantemente sustentado por pedras mágicas, por exemplo. Agora estava claro para o herói por que a seita estava procurando seguidores com tanta urgência. O cara perguntou se a guilda fazia parte de uma grande corporação, porque eles poderiam simplesmente coletar mais pedras mágicas. Charlie explicou que não havia necessidade de atrair muita atenção. Se a guilda Roazan soubesse do estado atual da fortaleza do Rei Sangrento, então só Deus saberia o resultado. A menina explicou que essa era uma das razões, mas os anciões também proibiam caçar monstros em portais. And then thin, sharp blades emerged from the girl's sleeves, O herói percebeu que teria que trabalhar duro para restaurar tudo ali. and he stepped back for a second, stunned by the onslaught. Naquele momento, os guardas apareceram. Quem diria que isso resultaria em vômito e sensação de nojo para ele algumas horas depois? But where did she get the weapon? It is forbidden to bring it into the Colosseum. A garota empurrou sua espada para frente, perguntando se os espadachins iriam levá-los embora à força. What's more, daggers also appeared on the toes of the boots. O guarda sacou a espada e disse que eles não tinham vindo para lutar, mas aparentemente não havia outro jeito. O herói interveio e disse que, já que os guardas tinham feito tal caminho para acompanhá-lo, ele iria. Finalmente, os companheiros chegaram à sala do trono da fortaleza do Rei Sangrento. Acontece que esse foi o fim do treinamento solo. Aumentou a resistência física, algo que faltava a Renoko. Um dos lacaios do demônio se virou para o guarda da esquerda. Ele não conseguia acreditar que eles tinham se voltado contra o Senhor do Sangue. E talvez lhe possam sugerir algum remédio para a insônia. Nesse momento, o senhor coçou a barba e ficou surpreso ao ver que, além dele, havia outro demônio sanguinário. Isso o divertiu muito, e ele disse que absorver o poder do herói lhe permitiria superar o Deus do Sangue. And of course, she also did not fail to collide with the long-suffering wall of the Colosseum. O herói estava prestes a mostrar o quão patético o demônio realmente era, e isso deixou o homem furioso. Osin, um dos servos, disse que ninguém se aproximaria do demônio do sangue sem primeiro passar por eles. And Stefan won again. This time, Leona did not feel any embarrassment and praised the young man for ever. Charlie achava que era um mestre da luta até a medula, e sempre odiou ser atacado no meio da multidão, o que lhe dava certo alívio. Mas a diferença entre eles ainda era muito óbvia. O ideal seria livrar-se dos mais velhos um por um. The token in his hand activated, revealing a message. O herói percebeu que Halen estava tremendo e disse para ela não ter medo. Ele explicou a ela que não poderia perder para esses caras, caso contrário, se ele morresse, o mundo inteiro cairia. Mas até que o herói encontrasse seus professores, ele não iria destruir o mundo. As he went up to his rooms, the young man said that his rival was from Jormungand, and they needed to be on their guard. Claro que o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi vingança, mas ele também tinha que agradecer aos seus professores. Ele iria encontrar tudo o que seus professores haviam deixado para trás e restaurá-lo. Eles só queriam que o herói criasse algo valioso sem destruir o mundo por vingança. The girl looked at him from behind the door, embarrassed, deciding to. Finally, she squeezed out that he was very handsome today and quickly disappeared into the room. Charlie gritou para o demônio de sangue recuar. It's time to report what happened. He decided to call the director as the main person involved. O ancião inimigo pensou que o veneno do sangue fantasma era tão forte que até mesmo o demônio do sangue o evitou. Ele achava que a morte era inevitável e queria causar uma boa impressão para conseguir o cargo de guarda esquerdo. Naquele momento, Charlie ficou ali com medo e pensou que tudo acabaria muito facilmente. A menina disse que o veneno do sangue fantasmagórico é mortal, até mesmo para aqueles que chegaram ao último estágio. What to do? Mr. Johnson looked thoughtfully at the computer screen. Nesse momento, o herói perguntou aos seus rivais se isso era tudo o que eles eram capazes de fazer. Os anciãos ficaram surpresos ao ver que o veneno não fez efeito no herói. Iron admitiu que, naquele caso, não era surpreendente que o culto estivesse à beira da extinção. Ele apontou o dedo para os anciãos e explicou que eles não tinham ideia de que tipo de mestres estavam andando por aí. O herói disse que eles ignoraram a sacerdotisa e o guarda esquerdo quando tentaram lhe contar o que estava acontecendo lá fora. Um dos anciãos gritou tanto que, em vez de ouvir, todos correram em sua direção ao mesmo tempo. Centenas de mãos e espadas voaram ao mesmo tempo em direção ao nosso herói.
mas ele permaneceu com o rosto impassível. Ele disse que o demônio do sangue é tão reverenciado porque ele é tudo para a seita. Um dos anciãos percebeu que não conseguia se mover. Iron perguntou ao guarda esquerdo quem ele deveria poupar. Meanwhile, in the underground city, the hooded man was going deeper into the slums. O herói explicou que se eles tivessem dominado as técnicas sangrentas, então eles definitivamente não seriam capazes de se esconder da arte divina do demônio sangrento. Ele se perguntou por que, naquele caso, o falso demônio do sangue ainda tinha uma cabeça sobre os ombros. Naquele momento, o senhor não aguentou mais. Sacou sua espada e a cravou em sua mão. And also a uniform brooch, like those worn by law enforcement officers. O herói não ficou nada impressionado, mesmo quando o dragão sangrento avançou em sua direção. O senhor estava prestes a rasgar ferro em pedaços e deixar apenas um lago de sangue. Mas o herói usou um escudo ensanguentado que o salvou do ataque. Ele disse que seu professor não criou nenhuma arte da espada do demônio sangrento. O garoto explicou que seu professor nunca havia misturado a arte divina do demônio de sangue com nenhuma arte de espada. O senhor pensou que a arte divina do demônio de sangue foi criada pelo professor do herói, e não conseguia acreditar. His interlocutor grinned widely, showing inhuman teeth. Ela não quis vir aqui, então ele pegou 2 pirulitos da vitrine. Ferro lançou lâminas voadoras em direção ao senhor. Parkour was seething at being treated like this. Ele usou a energia do demônio do sangue e bocejou cansado enquanto permanecia de lado. Essas agulhas sugavam o sangue e destruíam a força interior do senhor. O senhor defendeu o golpe e gritou que nunca tinha ouvido falar de tal habilidade. Depois disso, o senhor enfurecido invocou a arte da espada do demônio de sangue, a sexta forma. Ele iria destruir o herói completamente. Mas dessa vez o cara decidiu jogar pelas regras desse esquisito. Ele criou um pequeno dragão de sangue, a partir da magia de sangue em sua palma. The intern had no idea that such a thing was even possible and wanted to urgently report everything to the authorities. No momento seguinte, o grande dragão engoliu o pequeno. Foi nesse momento que ocorreu uma explosão, obrigando os outros a cobrirem os olhos. O senhor sentiu que o herói havia atingido o nível extremo do reino demoníaco naquele momento. Quando seus poderes colidiram, o herói disse que o senhor era apenas um tolo que surgiu do nada com a arte divina do demônio do sangue. E de repente assumiu o trono. Ele presumiu que o homem estava do lado da seita celestial. Iron estava certo e agora ele tinha muitas perguntas. Mas naquele momento o senhor ficou completamente irado e assumiu uma forma completamente diferente. A menina pensou que a forma que o homem havia assumido era absolutamente impossível. Afinal, ele se tornou um deus sangrento que iria destruir todos eles. He was the one in the mountain ruins, a wondrous place with many cliffs and waterfalls. O senhor ameaçou absorver ferro e se tornar um deus do sangue. No momento seguinte, ele já o estava atacando com seu poderoso ataque. Mas o herói segurou seus punhos com facilidade e compostura. From where they are, Gene Hack assured him that there was no need to worry. Everyone returns unharmed from. O senhor gritou que seu nível de energia interna era significativamente maior que o do menino. No momento seguinte, ele usou a técnica de absorção do demônio de sangue. Por mais de 20 anos, o senhor foi reverenciado como um demônio do sangue que consumia o sangue de dezenas de milhares de pessoas. Ele não sabia como o herói repelia todos os seus golpes. Mas a pressão da energia interna, reforçada pelo fluxo reverso do sangue, ele definitivamente não deveria ser capaz de suportar. Iron, por sua vez, apenas perguntou arrogantemente como iria derrotá-lo com sua técnica. O vilão não conseguia entender como o cara conseguia falar tão calmamente durante uma batalha séria que exigia atenção. O cara explicou que em uma luta normal, os níveis de energia são cruciais, porque o inimigo precisa ser dominado com poder absoluto. Mas a técnica de absorção do demônio de sangue não dependia de energia de forma alguma. Ela absorvia, não queimava. Desta vez o herói usou a técnica de absorção do demônio de sangue. O senhor gritou de dor. Charlie e Halen ficaram surpresos com o que estava acontecendo diante de seus olhos. De repente, o senhor se viu em completa escuridão. Uma chama escarlate demoníaca refletia-se em seus olhos. Naquele momento, o herói aproximou-se do vilão por trás, como uma sombra, e perguntou ao velho se ele conseguia ver tudo. O senhor virou-se para o menino e começou a chorar. Antes que ele secasse completamente, ele finalmente o reconheceu como um deus sangrento. O herói sentiu que o sangue que havia absorvido estava cheio de impurezas. Ele precisava limpar tudo o que era desnecessário e deixar tudo útil. Então reúna toda a energia em Dantian e finalmente alcançar o ápice do sangue puro. Esta era a arte divina do demônio do sangue. Charlie percebeu que era apenas um jogo. O culto do sangue precisava de mudanças. Mesmo que o deus do sangue tivesse aparecido no culto antes, eles ainda não teriam futuro. Então eles mudaram de lado, sabendo que a derrota era inevitável
esperando que seu sacrifício despertasse o culto do sangue. A única pessoa que ela conhecia capaz de fazer tal coisa era Arsène Lupin. Além disso, nos últimos segundos de sua vida, ele reconheceu o Deus sangrento. Charlie se virou para a sacerdotisa e disse que havia previsto o resultado da batalha, ao que a garota sorriu. Ela simplesmente reconheceu o verdadeiro demônio do sangue. Por fim, o herói se virou e olhou para todos os presentes na sala. Charlie gritou para o primeiro ancião. Ele não entendia como o primeiro ancião, vendo tudo o que havia acontecido até então, ainda não conseguia admitir. Among the rest of the guild members, a rumor had already spread that the Guardians of the Ruins, Os outros servos se curvaram junto com o velho. he died right before the eyes of his guild. Nas ruínas da vida, eles também perderam tudo e sonhavam com vingança. Eles mal sobreviveram esperando o aparecimento de um novo demônio sangrento. Como discípulo de seus mestres, ele teve que atender ao chamado deles. However, the first line of defense had already been built thanks to the commander. The mage activated the distribution of buffs. Os membros da seita ainda adoravam o demônio do sangue de joelhos. O herói pediu que parassem e disse que sabia como aquilo terminaria. Ele pediu que todos se levantassem, pois ele não gostou disso. O sujeito chamou a heroína e perguntou o que era doutrina, e ela explicou que era um conjunto de regras que podiam ser mudadas pelo governante. Iron percebeu que agora ele mesmo podia determinar como seus subordinados deveriam se comportar. But St. Teresa came to their aid. With a few powerful blows, she scattered all the gods. Mas o herói o deteve, dizendo que o velho não tinha chance alguma. O antigo líder finalmente foi derrotado. O herói raciocinou que também cuidaria do clã celestial, mas o primeiro ancião não entendia do que ele estava falando. O rapaz decidiu mostrar-lhe e apontou os dedos para o antigo senhor. He dodged the blow and, while turning, used his fire magic. Os anciãos reconheceram isso como uma técnica de transformação. Charlie ficou surpreso ao ver que ninguém havia notado a técnica de transformação reversa antes. Nesse momento, Iron explicou que sempre pensou que o senhor era do clã celestial. Essa era uma verdadeira técnica do demônio celestial. She was so angry that she didn't hear Jin Hyuk's excuses at all. Finalmente, a menina o levou junto. Ele estava cheio de energia e todo o seu corpo estava sendo purificado. Para alguém que não fosse do culto do sangue, o fluxo de energia demoníaca pareceria muito pesado. Eles chegaram ao local. Era um tanque com 10.000 sangues, onde o sangue de todos os ocultistas era coletado. A menina explicou que é aqui que o líder do culto derrama seu sangue para realizar uma cerimônia de bênção. A menina sugeriu que ele preparasse roupas cerimoniais. O herói perguntou à garota quem ela achava que era Deus. Ela, sem pensar, disse que aquele demônio sangrento parado bem na sua frente era o verdadeiro Deus, mas ele claramente não esperava tal resposta. Ele estava interessado na ideia clássica de Deus, o que o torna Deus. Então a menina explicou que este era um super ser que realiza os desejos humanos e os leva à prosperidade. E então o herói confirmou sua suposição. Então ele perguntou por que ele era chamado de Deus. He also put on a show that he's doing it out of great love. The porters fell for it. The questions dropped away. No momento seguinte, ele esguichou o sangue do dedo direto no lago. Todos os funcionários de repente sentiram uma forte vibração. O herói sentiu a energia de todos os seguidores do culto na fortaleza. Ele criou um tornado sangrento na sua frente. A sacerdotisa admitiu que nunca tinha lido sobre tal coisa. Ele explicou que na época do professor Wolland, isso não era possível. A arte divina do demônio de sangue que ele aprendeu era um pouco diferente do método usual. Wolland explicou que o rei demônio disse que a arte divina se assemelhava à magia da raça destruída de Gehenna. Então, quando o rei demônio começou a trabalhar na redefinição da arte divina, o professor o ajudou um pouco. Para testar o poder da nova arte divina, eles precisavam de força. Havia uma nova característica na técnica. A arte divina do demônio do sangue combinava magia e técnicas de combate. A arte sangrenta funcionou como um feitiço. Já que Deus tinha o poder de punir, ele também deve ter dado bênçãos. Caso contrário, ele não seria Deus. No momento seguinte, o tornado se desintegrou e uma chuva sangrenta começou a cair do céu. A menina também sentiu uma vibração por todo o corpo. Mas o herói a acalmou e disse que quando ela acordasse, se sentiria diferente, após o que a menina desmaiou. But then, out of nowhere, the guards appeared. No dia seguinte, todos se sentiram absolutamente maravilhosos e jovens. Todos ficaram mais jovens e mais fortes. Até seus olhos ficaram vermelhos, simbolizando a arte divina do demônio do sangue. O herói pediu ao terceiro ancião que cortasse seu dedo e mostrasse seu sangue. Jin Hyuk finished off the remaining guards with his enhanced blade. O terceiro ancião disse que perdeu a consciência, voltou a si e agora conseguia usar o dobro de energia interna. O herói explicou que tudo dependia do nível que eles tinham antes.
Provavelmente o guarda esquerdo e o primeiro ancião já estavam no nível sangue roxo também. And before him appeared a swordsman, pointing his sword directly at the hero. Ele explicou que o herói agora estava influenciando a força dela. Há uma nova habilidade da arte divina do demônio de sangue em ação. A partir de agora, aqueles que aprenderem as artes sangrentas e se juntarem ao culto ganharão poder, mas ainda assim se tornarão seus devedores. O herói disse que gostaria de ver como os ocultistas estão lá fora. And again, that guy tagged along with Jin Hyuk, only to lose. What a clingy person. Mas o cara sabia que eles ainda não tinham dinheiro suficiente. Charlie disse que sentia muito porque tudo isso aconteceu por causa dos guardas e dos anciãos. O herói explicou que a culpa não era do guarda esquerdo, mas sim do senhor anterior e dos anciãos mortos. Ele disse que eles pagariam caro por destruir a mina e que não encontrariam paz mesmo depois da morte. Charlie disse que a situação deles estava muito ruim e que eles já tinham até vendido sua parte da empresa. A guilda estava à beira da ruína. Eles iriam abrir alguns portais, mas então, um herói apareceu. Yusong activated Duel, which gave him a 10% boost to all stats. O maior problema era a falta de anciãos. O primeiro ancião era o responsável pelo Palácio da Espada Sangrenta. O segundo ancião era o responsável pelo Palácio do Ouro Sangrento. Cada palácio tinha uma função específica. E no topo estava o líder. Due to the extremely unfavorable situation for the player in the game, special conditions were applied, which allowed Jin Hyuk to copy Yoseong's Song of the Sword ability in advance. Charlie disse que eles eram leais aos mais velhos e que qualquer um que se recusasse a jurar lealdade ao demônio do sangue deveria ser executado. O cara, por sua vez, não entendia por que eles precisavam se livrar das pessoas quando já havia poucos trabalhadores. O herói também disse que Charlie se tornaria o líder do culto. Ele explicou que o líder do culto não é um demônio sangrento. Deve haver líderes adicionais. Só que ninguém ainda foi capaz de assumir totalmente tal responsabilidade. É necessário separar o papel de Deus do papel de líder. Embora a corporação estivesse desmoronando, ela ainda não tinha futuro. The opponent realized that he was clearly being underestimated, which made him terribly angry. Therefore, he used his skill of contactless combat, Sword Soul. O homem se ajoelhou diante do herói e prometeu provar que era digno de assumir tal responsabilidade. Iron colocou as mãos nos ombros de Charlie e disse que o homem estava dizendo exatamente o que ele queria ouvir. Enquanto os aliados discutiam ideias, Halen pediu para deixar tudo com ela. Ela disse que entende melhor do que ninguém o que acontece por trás dos muros da seita. A heroína pensou que, como administrava uma guilda grande, ela também seria capaz de lidar com essa tarefa. Ele lhe deu todos os direitos para administrar a seita a fim de corrigir sua situação. Uma semana depois, a garota foi ao escritório dele com um relatório. Ela disse que todas as ações e ativos da empresa foram vendidos. Halen explicou que a empresa já havia ultrapassado sua utilidade. Ela disse que eles haviam fechado a entrada da Fortaleza do Rei Sangrento e haviam descoberto uma maneira de manter a empresa funcionando. Como uma parcela significativa das ações já foi vendida, o crescimento futuro da corporação só beneficiará outros. Using his inhuman speed, he appeared behind his opponent's back. Ela também falou sobre a conversa com o terceiro ancião. Ele disse que sua guilda foi influenciada pela guilda Roazan. O cara pensou que agora não era o melhor momento. Ele conseguiu capturar a Fortaleza do Rei Sangrento muito rápido. However, it cost him his sword being knocked out of his hands. Now it was all over. A menina explicou que decidiu começar do zero. Now he was begging for death. He was tired of losing every time. Halen sabia que já havia guildas suficientes, então foi até descuidado. Mas seu culto sangrento não é mais o que costumava ser. O herói explicou que eles poderiam ter melhorado um pouco, mas ainda tinham muitas dificuldades. O culto não tinha experiência. Lutar contra monstros no portal não era a mesma coisa que lutar contra pessoas. Ele disse à menina para não se preocupar, porque elas ainda ganhariam experiência e ficariam mais fortes. O herói perguntou à garota que nome ela queria dar à guilda, e ela respondeu que queria nomeá-la em sua homenagem. Meanwhile, the leader and his raid group moved further and further. Ele explicou que agora ela seria a líder da guilda. Iron disse que não pode fazer nada fora da fortaleza. Ele disse que Halen era a pessoa certa para o papel de nova líder da guilda, já que nada se sabia sobre ela. O cara pensou que Lydia Roazan ainda o estava seguindo. Enquanto isso, no portal de nível D, os participantes lutavam contra monstros enormes. And now, cutting his finger on one of the swords, he asked everyone present to go with him. Mas isso não aconteceu, pois o monstro ainda estava vivo. O cara não entendia como ele sobreviveu, apesar do fato de aquilo ter perfurado seu coração. Naquele momento, Halen chegou e cortou o monstro em pedaços. Ela jogou a garrafa para o rapaz e explicou
que se a arma não estivesse coberta com amuletos sagrados, os mortos-vivos não morreriam. O resto do grupo gritou que tudo havia sido limpo. Герой пояснил, что теперь у них есть искусство поглощения кровавого демона. Они могли ее использовать, так как герой был связан с Хейлен. Тем временем в баре «Пристань» мужчина рассказывал, как одна из гильдий в последнее время наводит много шума. Девушка ответила, что гильдия принадлежит якобы некой Хейлен. A sombra do nosso herói apareceu novamente em frente ao balcão do bar. O administrador pegou uma garrafa e disse que se ele estava guardando rancor pelo que aconteceu da última vez, então ele precisava parar com isso. Герой посмотрел на наполненный спиртным бокал. Quando o sujeito bebeu, o gerente explicou que o mercado negro há muito tempo mantinha boas relações com o culto sangrento. Администратор поинтересовался, пришел ли герой с личным поручением от культа. Герой пояснил, что ему нужен доступ к черному рынку. O administrador disse que Iron não tinha autoridade suficiente para fazer tal solicitação. Тогда парень протянул ему жетон гильдии, и мужчина удивился тому, что он может быть великим старейшиной. O sujeito informou que o demônio do sangue desta geração foi deposto de seu posto. O administrador ficou surpreso. Ele pensou que isso não poderia acontecer. O herói sorriu e disse que o administrador falava como se soubesse muito sobre a maldita fortaleza do rei. Он понял, что во дворце Кровавого Короля завелась крыса, которая все докладывает другим. O herói atirou uma estaca no orgulho do administrador. E este, por sua vez, olhou para ele severamente. Ele sugeriu que o administrador poderia ser um membro do culto, ou um dos anciãos. O administrador disse a Iron para não fazer nada que pudesse se arrepender mais tarde. Nesse momento, o herói sentiu olhares raivosos da plateia direcionados a ele. Он убрал шипы от администратора и поинтересовался, что там по поводу черного рынка. Ele, por sua vez, disse que não podia garantir nenhum poder de sua posição. Ele tinha que primeiro se reportar ao topo e obter permissão. Iron disse que precisava conhecer o Rei Negro, o que chocou o administrador. No momento seguinte, todos no salão, incluindo ele, apontaram suas espadas para o sujeito. O administrador explicou que não é possível simplesmente gritar seu nome e ficar impune. Ele achava que o herói não pertencia a um culto sangrento e não sabia qual era seu objetivo. A lâmina perfurou um pouco a garganta de Iron, e ele explicou que havia sangue fluindo. Chegou a mão do administrador e ele sentiu uma dor ardente. O herói esfregou a cabeça e pensou que, de qualquer forma, esta era uma boa oportunidade para testar seu nível de treinamento. Ele disse às pessoas para não se preocuparem. Ele não iria matar. Ele não queria que os laços entre o Rei Negro e a seita sangrenta se desfizessem completamente. Герой рассказал, что Черный Король, чтобы отплатить за спасенную жизнь, помогал кровавому культу. Парень обернулся к остальным людям, тыкавшим его мечами в спину, и сказал, что он и есть новый кровавый демон. Pete percebeu que estava exposto e se preparou para lutar. Он подумал, что парень в таком случае и правда имеет право увидеться с Черным Королем. Сам король ментально приказал им вести Айрона, и люди повиновались. Eles estavam caminhando por uma boate barulhenta e cheia de gente. O administrador, enquanto isso, ainda considerava o herói o governante do mundo decaído. Para o Rei Negro, que governa a escuridão por todo o continente, ele não era nada. Mas, mesmo assim, o homem não entendia por que o herói queria vê-lo pessoalmente. Quando chegaram aos guardas, o homem disse que Iron teria que continuar sem ele. O cara seguiu o guarda. Ele pensava que el guardia era tan fuerte que incluso era ridículo que se quedara allí protegiendo. И люди в баре, большинство из них были высокоранговыми членами черной секты. Наконец они вошли в кабинет мужчины, который подозвал его к себе. El hombre explicó que él era el dueño de ese lugar y el rey. El chico se sentó en la silla y el hombre le ofreció una bebida maravillosa. Pero Iron dijo que no bebe porque de todas formas no se emborracha. Então o homem perguntou por que o herói queria vê-lo. Герой спросил, почему все это время черная секта помогала кровавой. Мужчина поставил стакан на стол и рассказал, что информация о смене кровавого демона оказалась довольно ценной. El héroe supuso que en ese caso no todas las ratas murieron realmente. Мужчина сказал, что они теперь могут считать друг друга товарищами по обмену информацией. Dijo que nombrar a Charlie como líder fue la decisión correcta. Se preguntó si el líder de la secta de sangre y el rey de sangre estaban trabajando juntos. El héroe simplemente sonrió y explicó que asumía que había que pagar por esa información. Мужчина указал в сторону парня пальцем и сказал, что у него к нему много вопросов. El capitán del gremio del volcán Hugh murió en el lugar del entierro de los monstruos. Fue allí después de escuchar sobre la muerte de uno de los esclavos. В тот же день была найдена огромная дыра в потолке. Большинство рабов гильдии вулкана сбежали. Ao mesmo tempo, alguém do mercado negro veio, mencionou um incidente que aconteceu 5 anos atrás e fez o pedido. Foi realmente uma coincidência?
O herói disse que não acreditava em coincidências ou destino. Ele criou seu próprio destino com suas próprias mãos. O homem riu e percebeu que o herói estava deliberadamente deixando dicas sobre si mesmo. Ele, a su vez, dijo que había llegado tan lejos solo gracias. Для парня было пока сложновато узнавать все саму про черную секту. O homem sorriu e até uma lágrima rolou pelo seu rosto de tanto rir. Agora ele achava que eles trabalhariam juntos. Он раскинул руками и поинтересовался у Айрона, что ему нужно. Algum tempo depois, o homem entrou no quarto e se ajoelhou diante de sua amante. Ele não entendia como um jogador comum poderia ganhar o poder da maestria em artes marciais e se tornar um demônio de sangue. El hombre também sabia pouco sobre o passado del héroe. Ele disse à senhora que a princípio pensou que fosse obra da guilda vulcana, mas eles também não sabiam de nada. A senhora respondeu com medo que era um monstro. Ela ordenou que o homem prometesse ao herói tudo o que ele quisesse, e ella le pidió al héroe que viniera a verla personalmente, и pensou que finalmente había sucedido. На следующий день парень крутил кровавыми шарами в воздухе и думал о том, что все это было рисково. Ele estava interessado em aprender sobre a força deles. Mas não tanto. Ele definitivamente não conseguiria lidar com aquele cara agora. Mas o herói ainda estava convencido de que eles nunca ajudariam o culto sem um motivo. O professor disse que tanto a seita celestial quanto a seita sangrenta eram igualmente importantes. Mas, desde os tempos antigos, um grupo secretamente ajudava o culto sangrento. E seu nome era Mona Haslam. Depois de um tempo, um grito foi ouvido no prédio da seita. Era Halen gritando de surpresa. De pie justo frente a ellos, no estaba otro que un hombre de la secta negra.